Boa noite a todos. Está começando agora a live da direita de Rondônia com os nossos comentaristas nível hard, Constantino Erven e Edu Félix. Edu, teríamos a participação de uma participação muito especial hoje. O que foi que aconteceu que até agora ele não chegou? Boa noite a todos que estão ligados aqui nessa live do Direito de Rondônia. Obrigado aí pela audiência de todos. Estão chegando aos poucos, fazer parte conosco aí dessa live para nós comentarmos um pouco da política contemporânea no Brasil. É o nosso querido pastor Abimael Canto Melo, que mora em São Paulo e que já fiz aqui um contato prévio com ele. Ele deve estar entrando, daqui a pouco entra a fazer parte aí dessa live para nós comentarmos aí as notícias do Brasil, né? São muitas notícias, o que não vai faltar realmente é notícia para nós comentarmos nesta noite. Boa noite, meu amigo Constantino. Boa noite a todos os rondonienses aí que estão nos assistindo, nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui e gostaria que vocês, durante essa live aí, nos apoiassem com um joinha aí, uma curtidinha no site. Isso ajuda a gente não tem patrocínio de ninguém, a gente não tem dinheiro público. A gente aqui montou essa mídia aqui de comunicação para levar informações para o estado inteiro de Rondônia, né, e para o país também. Nós já estamos com audiência, inclusive, chegando na Europa. As pesquisas aqui que a gente está fazendo pelo site está indo longe. Brasileiros em Portugal, né, em várias áreas do mundo também estão assistindo a gente. Então, é uma satisfação grande estar com todos vocês aqui hoje, né, e poder comentar, né, pelo menos as informações aí que estão acontecendo no dia a dia. Né? E hoje a gente vai ter uma pauta aí que o Edu vai passar para a gente aí, se Deus quiser, vai ser muito boa. Podem mandar ver aí, Edu. Beleza? Então vamos lá, vamos começar então, né, falando aqui a respeito a nossa pauta desta noite, desta quinta-feira. Inclusive, como eu estava comentando aqui, o que não vai faltar realmente é assunto, né? Nós vamos falar hoje a respeito do inquérito da fake news, né, que chamou bastante atenção ontem, com aquelas visitas da Polícia Federal feitas aí em várias residências, principalmente em Brasília. Que chamou mais atenção foi na residência lá do Alan, né, do Terça Livre. Alan dos Santos, do Terça Livre. Isso, que chamou bastante atenção, né? Na realidade é um jornalista também, o pessoal, os esquerdistas chamam ele de blogueiro, né? Mas na realidade é um jornalista, e quando fez aquela visita lá na Câmara, deu um show, né, de preparo, mostrou que tem muito preparo, que é um jornalista realmente muito preparado. Então nós vamos comentar a respeito das fake news, desse inquérito das fake news, né? O próprio inquérito é uma fake news, né? Nós vamos comentar a respeito disso. O governo federal também, a respeito da proibição do uso da polícia militar, das polícias em geral, né? Para quem anda burlando, digamos assim, né? Ou quem infringe aí as normas de isolamento, né? O governo federal proibiu o uso, né, das polícias, das forças policiais, inclusive anulou também as punições, né? Nós vamos comentar também a respeito do pronunciamento do presidente Bolsonaro. Hoje ele foi muito enfático, falou de forma veemente, né, na saída da sua residência, e falou com os jornalistas a respeito do que aconteceu, exatamente sobre a questão do inquérito das fake news. Então são esses três assuntos que, na realidade, acaba englobando aí tudo o que acontece no Brasil nessa semana. É isso aí. E palavras do nosso presidente foi: acabou, porra, né? Para ele mostrar a indignação dele com tudo que está acontecendo aí, a violação à liberdade individual, entrar, arrombar a casa e poder entrar. As pessoas, o próprio delegado, né, segundo informações do próprio Alan, ele praticamente, quando chegou lá, não sei bem dizer o que realmente é o processo todo, tal. E depois eles até, quando viram, né, conheceram lá o Alan entrar na casa, gostaram do que viram, né, pelo exemplo, né, porque viram que é um jornalista mesmo,
investigativo, né? Ele tem quadro lá de aulas que ele tem, os cadernos dele, onde faz as anotações das leituras que ele tem, tinha uns cadernos de anotações, onde ele tinha a frase lá do Alexandre Duguin, num dos livros lá que o Duguin debateu com o Olavo de Carvalho, e o cara pegaram esse livro, olharam, né, e quando foram ver a agenda dele, era um livro que tinha sido ganho da própria Polícia Federal, de uma palestra que o Alan dos Santos tinha dado lá no Rio Grande do Sul. Isso aí, né, mas a Polícia Federal não é culpada, né, ela estava simplesmente cumprindo ordem. E pelo que caiu essa portaria, foi a portaria, né, que estava vigente do Moro junto com o Mandetta, Edu? Era uma portaria? Uhum. Sim. Essa portaria caiu, parece hoje, e o policial não vai ser obrigado, ele não vai ser penalizado por não cumprir uma ordem absurda, pelo que eu entendi nessa nova visão que o ministro da Saúde, né, com o novo ministro novo ministro que foi assumiu no lugar do Moro, né, tomaram. Eu acho que é isso mesmo, né, a posição dessa nova portaria. Você está mais por dentro, Edu? Eu não cheguei nem ler, eu sei que saiu a portaria, mas não dei uma lida sobre ela. E, na realidade, existiam várias punições, né, para quem infringia essas regras, né, que foram estabelecidas pelos governos, prefeituras, com relação à questão de multas e também com relação da atuação da polícia, das polícias militares, e até a gente viu policiais do município, né, tem algumas guardas municipais que trabalham nessa autuação, né, para as pessoas que estavam infringindo aí essas normas, e aí o governo proibiu a utilização da polícia, né, trazendo de volta a normalidade, digamos assim, para que as pessoas possam ter o direito de ir e vir, e no caso existe a possibilidade de quem estiver infringindo aí algum tipo de normas feitas pelos estados ou pelos municípios, que eles possam responder em forma de multas, né, e não serem presas ou cesseada aí o seu direito de ir e vir. Porque o próprio STF liberou que os estados, né, e municípios tomassem suas decisões em relação ao combate dessa pandemia, vamos dizer assim, né, do vírus chinês. E com isso agora limita esse poder do governador, poder de polícia de querer prender todo mundo, né, como eles vinham fazendo, né, e acaba essa pouca vergonha. Você vê que um governo, né, um governo de esquerda, né, ele realmente tem esse viés autoritário, e que sempre falam de autoritário, que o Bolsonaro era autoritário, que vai chegar lá, vai botar as Forças Armadas, vai acabar com o Congresso, vai acabar com o STF, e você vê que justamente é o contrário, né? O Bolsonaro está lá e desmistificou tudo isso aí, que essa parafernália de mentira, né, que a esquerda vinha pregando quando o presidente, está aí mostrando o presidente é o único que está cumprindo a nossa Constituição 100%, é o único, nem o próprio STF, que tinha o dever de guardar a própria Constituição, está sendo capaz de defender a nossa Constituição, o direito aí do cidadão, né? Mandando a própria Polícia Federal, usando o poder do Estado contra o cidadão, né? Se os ministros chegaram ao ponto de querer pedir até o celular do presidente da República, que tem sobre seu poder ali ao seu lado, as Forças Armadas, o ministro, sem medo nenhum, achou que poderia pedir o próprio celular de um presidente. Imagine vocês, para um jornalista como o Alan dos Santos, né? Como nós, simples aqui, por exemplo, como considero um youtuber aqui, né? Nós estamos começando agora. Imagina o que eles podem fazer com qualquer um de nós, que simplesmente transmitimos notícias, interpretamos alguns fatos que acontecem, né? E impedimos, de certa forma, com muita força, né, todos juntos, com que a própria Globo Lixo, né, que é uma emissora gigantesca que recebe dinheiro público e ainda monta fake news, como diversas vezes aí o próprio apresentador da Rede Globo, né, teve que se desculpar minutos depois de ter passado uma fake news e pedir desculpa
porque não era a notícia que tinha sido dada era totalmente contrária ao que eles estavam passando há minutos atrás. Uma emissora dessa, ela pede desculpa, mas tem muitas outras, como o próprio presidente falou, trocentas, que é a própria essa Globo Lixo, ela deveria pedir desculpas para o presidente, né? Essas montagens, a pegar uma informação, como muita gente já fala como é que funciona essas fake news, eles pegam uma informação, botam uma coisinha aqui, plantam uma palavrinha aqui, outra, e você desfaz toda a realidade contida dentro de um texto. Essa é o que a grande mídia faz, né? E a que realmente deveria ser atacada não vem ser atacada, vem atacar um cara que é um cara formador de opinião, que é como o Alan, né? E indigna a gente, né? A forma como ele foi tratado, recebido lá pela Polícia Federal, a esposa grávida de 9 meses, né? E 6h30 da manhã, eu acho, né? Arrombaram a porta, né? Eles tinham que chegar lá, aprender, mas não tinha nada dizendo que eles tinham que arrombar a casa do Alan e para poder entrar. Então, tudo isso aí está errado e realmente alguma coisa tem que acontecer em relação a esse poder que individual de um único ministro, não é a corte toda, né? Tenho certeza que ali dentro da corte deve ter ministro que não concorde com isso, né? Mas um único ministro, ele se sente atacado, né? Ele vai lá, investiga, manda a polícia pegar, depois ele vai e julga. Como é que pode acontecer um negócio desse dentro do nosso país, né? Então, realmente tem que acontecer, ser tomada alguma posição séria para que isso não se torne cotidiano, né? Lá na Venezuela, a gente sabe, só completar ali na Venezuela, você sabe que o Supremo da Venezuela ele foi aparelhado pelo Maduro, né? O que a Venezuela que fez quebrar mais rápido é que o próprio presidente da Venezuela, que aparelhou o STF lá da Venezuela, ele estava junto com o STF nisso aí, porque ele montou e estava no comando, né, como presidente. E hoje a Venezuela se tornou comunista porque o próprio STF ele agiu para que acontecesse isso. Aqui no Brasil, o STF está sozinho porque o nosso presidente está com a nação brasileira. É um patriota, brasileiro de verdade, sangue verde e amarelo, e vai defender a nossa Constituição, conforme ele falou ontem, né? Ontem não, falou hoje, acabou, porra. Ou seja, e foi bem claro, ele não vai aceitar mais nenhuma interferência de nenhum outro poder no executivo. Haja vista que o pessoal não tem um senso do ridículo, né? Você está passando onde tem pessoas morrendo com esse vírus chinês, pessoas morrendo no país inteiro, e as pessoas fazendo politicagem, né? Politicagem mesmo, com tudo isso que vem acontecendo, né? Já como dizia lá o Edirceu, ele não tem uma frase famosa que ele dizia aí, nós vamos tomar o poder, né? Voltar ao poder, mas não vai ser pelas eleições, não. Não tem uma frase dele famosa que ele disse aí? Pois é, depois eu vou pegar essa frase certinha e vou passar para vocês. Mas é isso aí, bota a bola para frente aí, Edu. O Ed, dá uma verificada aí, o pastor Abimael falou que está em espera, tá dizendo que está em espera aí no Zoom, né? Vê se ele não já está fazendo a solicitação aí para entrar na nossa live, né? Então, como a gente estava comentando aqui, né, o Constantino, com relação a essa questão aí aí já está entrando também para fazer parte aqui da nossa live, né? Está entrando aí? Nosso convidado especial da noite, né? Enquanto restabelece aí o Abimael, está aí, então. Tudo bem, pastor Abimael Canto, seja bem-vindo. Está nos ouvindo bem? Eu acho que ele ainda não está ouvindo. Ainda estamos aí com... Está nos ouvindo agora, pastor? Pode falar. Já estamos ainda não está conseguindo nos ouvir, tá ouvindo? Né? Tá conseguindo. Ele está sem o áudio dele desligado. Estou falando agora. Pronto, agora está show. Tá, ok. Estou olhando de frente para vocês ou estou olhando para o lado? Não, tá ótimo, está certinho. Beleza, que eu quero fixar para o lado que eu tenho que olhar, porque eu sou meio
barbeiro aqui. Ó, eu vou sair um instantinho depois aqui do vídeo, porque eu quero conectar para fazer para compartilhar o vídeo com vocês quando estiver no ar, tá bom? Perfeito. Se você quiser, eu mando um link para o Edu, pode mandar o link agora. Não, eu estou aqui do lado do meu computador, eu saio rapidinho para fazer aqui para fazer o compartilhamento, beleza? Tranquilo. Então, o Edu, acho que deve fazer a apresentação a sua aí, para a gente conhecer você melhor, né? Vê se está no ar. Me diz quando estiver no ar aí. Está no ar, já estamos no ar, estamos ao vivo já. Ah, é? Já estamos no ar. Nós estamos ao vivo já. Só um instantinho para compartilhar compartilhar aí no meu perfil, tá bom? Só um momentinho. Ok. Bom, enquanto isso, nós vamos comentando aqui, deixa né? eu só concluir aquela frase que eu estava fazendo, a frase do nosso amigo, né? José Disseu. Ele falou a frase em entrevista para o El País: vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Essa foi a frase de José Disseu, que colocou, né? E hoje a gente vê que após a eleição do Bolsonaro, né, ter ganho, ninguém aceitou ter perdido para o Bolsonaro, e ninguém acreditou que alguém poderia ser eleito sem corrupção e sem dinheiro para bancar a política, né, como eles vêm fazendo. Essa é a realidade aí que a gente vê. Estamos aqui. Perfeito. Edu, você está sem áudio, tem que ligar teu áudio, Edu. Então, Pastor Abimael Canto Melo, seja bem-vindo à nossa live do Direito de Rondônia. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. E eu gostaria de ser pastor, né, da Igreja Adventista da Promessa, e um cara que tem se demonstrado aí direita, conservador. Um evangélico ou um cristão que não é conservador é meio complicado, né? Putz, cara, é complicado. Eu já fui, viu? Eu já fui, viu, Edu? Eu já fui. Eu já fui. Você já foi do outro lado? Eu sou um já teve do outro lado? Graças a Deus. Você é convertido 2 vezes, né? Agora o senhor já passou isso, né? Agora o senhor está à frente disso. Eu estou vendo que atrás está tudo vermelho, mas o senhor já passou disso. Ali é a cor do sangue de Cristo, meu irmão. Sangue de Jesus. Isso, sim. Agora falou tudo. Mas, pastor, se apresente brevemente aí, fale um pouco aí dessa questão sua ideológica para a gente também. Eu conheço bem o senhor, mas os nossos amigos, né, não têm esse conhecimento. Gostaria que você nos falasse. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de participar com vocês dessa live cidadã, né, vamos dizer assim, tá? E eu sou pastor, já durante a minha vida, desde os 17 anos, eu estudo na teologia, né? Fui formado no Colégio Teológico da Igreja, depois também me formei bacharel em teologia também, né? Bacharel em teologia, e cursei letras, fui professor de língua portuguesa, de literatura brasileira, e atualmente eu estou fazendo história. Estou me graduando em História, tá? E é muito bom, tem sido uma experiência ótima, tá? É isso. E com relação a essa questão aí da participação política, né, eu vejo que existem algumas coisas muito importantes, existem coisas fundamentais que influenciam diretamente na vida do ser humano. Eu vejo, primeiro, Deus. Deus influencia a vida da humanidade, para sim e para não, para crer e para não crer nele. Certo? Ele influencia. Segundo lugar, gente, a política. A nossa vida, a vida cotidiana do ser humano está encharcada de política. A forma como a gente anda, o IPTU que a gente paga, a forma de se relacionar, vida social, né, comportamento urbano, de urbanidade, enfim, a ética da gente, a moral, está tudo relacionado com política. As instituições nas quais a gente participa, inclusive igreja, viu? Inclusive igreja. Igreja existe num contexto político, tá? Diga-se de passagem, particularmente, reforma protestante deu certo por 2 coisas. Primeiro, porque Deus tinha um plano, Deus moveu ali. E segundo, porque havia todo um contexto político que apoiou, que deu guarida para Lutero colocar em marcha o seu projeto, sua proposta
o seu engajamento espiritual, religioso, vamos dizer assim, de reforma, né? É isso aí, política, estamos dentro. Pastor, é o seguinte, hoje nós estamos com basicamente esses assuntos que norteiam toda a semana política no Brasil, né? Essa questão do inquérito da fake news, que inclusive eu até comentei aqui com os nossos colegas, que o inquérito da fake news, o inquérito já é uma fake news, né? Já é uma então nós vamos comentar a respeito disso, vamos falar a respeito também com relação ao que o presidente Bolsonaro falou hoje, né? Ele foi muito contundente com relação, deu um basta, falou chega, acabou. Né? Ontem foi o último dia triste no Brasil, né? Tirando Amém. Aí, pensando uma frase do presidente, e vamos comentar um pouco também a respeito o que o Ministério da Justiça com o Ministério da Saúde fez hoje, quebrando dois posicionamentos anteriores, né, que era a questão do uso da polícia militar ou das forças militares, né, ou das forças na atuação em cidadãos que estavam infringindo, digamos assim, o isolamento no Estado, no Brasil, né? Então, é basicamente sobre esses três assuntos. Eu gostaria que você iniciasse já comentando a respeito do que nós vimos ontem, né, a atuação da Polícia Federal, né, a pedido do ministro, né, do ministro que tem chamado mais atenção do que a própria Corte Suprema, né, inclusive com um inquérito que a própria Procuradoria-Geral da República, na época da última procuradora, pediu para ser extinto, né? Porque ela não viu nada que justificasse esse inquérito e ele prosseguiu. Aí entra a questão de ser uma fake news esse inquérito, né? E eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Bom, em primeiro lugar, a atuação da Polícia Federal ontem nas residências dos apoiadores do presidente Bolsonaro e que são de inclinação direita conservadora, principalmente, ela é um fato que desmente, que faz cair por terra toda a narrativa de que o presidente controla a Polícia Federal, de que ele tem interferência na Polícia Federal, tá certo? Então, o primeiro item seria isso, né? Ou seja, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não tem interferência na Polícia Federal, porque senão jamais aconteceria o que aconteceu ontem, beleza? Segundo lugar, também fica muito caracterizado de que o senhor, com todo respeito, o senhor ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, na verdade, não está sendo verdadeiro, né? Nas suas ilações, na verdade, porque não são nem acusação, são ilações de que o presidente tinha controle na Polícia Federal ou queria exercer algum tipo de influência no trabalho da Polícia Federal, certo? E, bom, e como você bem falou, o inquérito das fake news é um inquérito fake, né? É um inquérito, aliás, ele é um inquérito criminoso. E isso aí está sendo mostrado aos quatro ventos. É um inquérito criminoso e, infelizmente, diga-se infelizmente, a nossa Suprema Corte ela está num emaranhado de ações criminosas, né? De ações criminosas. Eu estou dizendo isso porque esse inquérito da fake news, que não tem embasamento factual, vamos dizer assim, é baseado em fofoca, é baseado em ilações, em disse-me-disse, né? E aí nós temos aí também a transgressão da lei de abuso de autoridade. Temos aí, né? O mesmo ministro que mandou a Polícia Federal na casa dos jornalistas e militantes conservadores, ele também tem já há algum tempo invadido as competências do Poder Executivo, de notória sabença, isso aí, né? E também temos o outro companheiro dele, que é o senhor ministro Celso de Mello, que recentemente está enquadrado no crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque divulgou o vídeo na integralidade, praticamente, tentando desgastar a imagem do presidente e que, na verdade, acabou dando até mais popularidade para ele, né? Mas
a exposição do vídeo na integralidade foi um ato de abuso de autoridade, né? Perfeitamente. Comenta alguma coisa a respeito aí, Constantino, porque essas duas situações, por exemplo, tanto do Alexandre de Moraes como do Celso de Mello, elas mostram que a Suprema Corte brasileira ela está atuando em determinado momento. Nós já vimos ela legislando, não é mais novidade, né? Então, agora ela começa a entrar, de fato, na questão do executivo, né? E até tomando de sobressalto um inquérito que deveria ter sido acionado ou pelo Ministério Público ou pela Procuradoria-Geral da República, coisa que não aconteceu, né? Então, ela, de sobressalto, inicia um inquérito aonde eles, como vítimas, né, são vítimas, vão estar abrindo o inquérito, fazendo tomando conta das investigações e depois vão julgar. Ou seja, é algo assim que eu nunca vi, né? A gente que tem noção dessa questão jurídica, né? Algo que a gente nunca viu e talvez não volte a ver, porque as reações são muito fortes. A gente viu o maior jurista dessa nação, inclusive considerado pelos próprios ministros do STF, o Ives Gandra, falando que é uma ação do STF, tanto na questão do Celso de Mello como do Alexandre de Moraes, uma ação que requer, inclusive, ele ventilou a questão do artigo 142 da Constituição. Então, eu gostaria até que o Constantino comentasse um pouco a respeito dessa questão. Constantino? Tranquilo. Boa noite aí, Abimael. Um prazer estar com você aqui com a gente, aqui no Direita de Rondônia. A gente costuma dizer que o Direita de Rondônia é o direito à raiz aqui no Estado, né? Porque a gente não tinha realmente uma direita que fosse conservadora, né? Que defendesse ali 100% o nosso presidente junto com ele. A gente entende a guerra que hoje a gente vive, né? No nosso país, né? Nessa política, né? Que não é política, é politicagem. Como você falou, tem política em tudo, realmente. Política tem que estar envolvido tudo. Mas o pessoal está transformando isso, né, em simplesmente politicagem. O que a gente vê hoje é politicagem, né? O simples fato de você ver uma pandemia dessa correndo aí a solto e o pessoal usando isso como campanha de política, quando a gente está em período eleitoral, já mostra que a gente vive mesmo no meio de uma politicagem. O nosso amigo Ed aí, que eu devo apresentar ele aí, é o nosso produtor aí, ele mexe com as nossas mídias digitais, fotos, né? Ele ajuda a gente nessa parte, o Edu é nosso jornalista, e a gente faz esse trabalho aqui independente, sem nenhum recurso público, sem apoio de ninguém, a gente faz por a gente acreditar. A gente precisa passar algumas verdades para a população, eu não diria algumas, mas se a gente poder alcançar a sociedade com o máximo de verdade possível, sem manipulação, que a gente vê muito hoje nas mídias, grandes mídias, são desinformações, né? Eles são protagonistas de desinformações, né? Eles manipulam a cabeça dos cidadãos, e normalmente aquela pessoa com um pouquinho menos de conhecimento ou aprofundamento nos fatos acaba sendo induzida da maneira com que essa grande mídia quer conduzi-los, né? E o que leva lá no final, quando você vai ter uma eleição, é o povo votar errado porque está acreditando naquilo que ele está vendo dentro da televisão, dentro de casa, né? Hoje a televisão alcança mais de 90% dos cidadãos brasileiros, mas isso está sendo revertido pela própria internet, né? E essa reversão da própria internet chega no que a gente está falando aqui da CPI da fake news, que estão querendo fazer com que essa CPI limite o nosso alcance aqui na internet, né? Porque se conseguirem passar essa CPI das fake news lá nas casas legislativas, né? Na Câmara, a gente simplesmente não vai ter como fazer a nossa voz chegar ao cidadão mais humilde. Ele vai ser realmente possuído pelo que está saindo na televisãozinha dele dentro de casa. Então, isso aí seria um maior atentado contra a nossa democracia. Eu falo aqui democracia com todas as letras, né? E sem aspas, por causa que a direita realmente defende uma democracia. A esquerda defende a democracia, entre aspas, eu coloco aqui, porque para eles não sabem o que é democracia, eles usam ela como ferramenta para implantar um poder, né? Eles têm um plano de poder dele, então ele usa a própria democracia para implantar esse poder. E a gente vê aí que o STF, sim, realmente decepciona a gente, mas não como instituição. Eu acredito que a instituição do STF ela está sendo simplesmente desrespeitada, mas pelos próprios integrantes que estão lá dentro. É verdade. Né?
É verdade. Você vê quando ela começa a usurpar ali o seu alcance e passar a querer legislar, né? Você viu que ela já legislou a respeito, inclusive, do aborto, né? Eles já bateram um martelo sobre isso, sobre o casamento homoafetivo, eles também já tentaram, já legislaram sobre isso, e são tudo essas questões que, se você colocasse para a população brasileira, ela jamais, a população brasileira, ia concordar com alguma coisa disso, né? E se o STF, melhor dizendo, se alguns elementos integrantes do STF quiserem realmente fazer isso, legislar, eles têm que se candidatar, entrar na campanha eleitoral e ir lá para a Câmara, lá para o Senado, para realmente eles começarem realmente fazer as leis, né? Porque ali dentro do STF eles têm que ser só protetores da Constituição Federal e se limitar a isso, né? Se eles fizerem somente isso e fizerem corretamente, já será muito bom, porque nem isso eles estão conseguindo fazer, e a prova disso é quando você vê no impeachment da ex-presidente Dilma, né, a terrorista que chegou ao poder, eles colocaram lá, eles quebraram, rasgaram a Constituição, né, e não cortando os direitos políticos dela. Isso aí com o nosso ministro atual, Lewandowski, todo mundo presenciou isso aí também, e tudo isso aí são ataques que a gente vem sofrendo da Corte Suprema, que levou o nosso presidente a hoje bater o martelo. E eu falo até, ele ficou hoje, a partir de hoje não acontece mais. Eu já acho que já deveria ir um pouquinho mais além. Já teria que ter impedido que cidadãos, né, viessem a ser presos, como aconteceu uma senhora lá em São Paulo, sozinha, não tinha ninguém em volta, e a polícia levou chaves na gravata na senhora, e levou na força, né? E violando simplesmente o direito de ir e vir um cidadão que estava num local sem ninguém, não estava em aglomeração, não estava em nada, né? E isso aí, com essa portaria que o presidente cancelou hoje, do Mandetta e do Moro, né? Você traz de volta a esperança do povo em realmente não ser tratado dessa forma, né? O que aconteceu ontem com o Alan dos Santos, do Terça Livre, né? Mostra exatamente isso. E eu interpretando o que aconteceu com o Alan ontem, eu digo até que foi uma ajuda para o Alan. Eu não queria passar por isso, nem ele queria passar por aquilo, mas se vocês verem a live que eles fizeram ontem mesmo, com um computador que deram para eles, você levaram seu computador, esse aqui eu vou te dar um MacBook Pro aqui para você poder não parar. Eles fizeram uma live lá com equipamento que o pessoal emprestou, celulares de amigos, e conseguiram mais de 140 mil pessoas assistindo eles. E ali ele divulgou mais ainda o trabalho dele, falou que realmente ele não vai parar de falar o que ele tem que falar para o ministro, ele é livre, enquanto a Constituição nossa estiver valendo, ela vai ter que ser respeitada, né? E ali ele conseguiu muitas assinaturas da revista Terça Livre, tem vários produtos que ele vende ali no canal dele, né? E conseguiu com isso, com certeza, arrecadar para ele conseguir comprar tudo de novo e conseguir, de repente, quem sabe, até contratar mais funcionários para poder trabalhar com ele ali, que eles fazem um grande serviço. Eu não sei se você, Abimael, conhece o serviço o trabalho do Terça Livre, né? Conheço, sim, assisto. Pois é. Eu aconselho sempre para o pessoal a assinatura da revista Terça Livre. Ela sai uma vez por semana, toda terça-feira, e vale a pena você ler, porque ali você realmente se informa, você vê os fatos, nada de manipulação, né? Diferente do que você veja nessas cartas capital, isto é, essas folhas de São Paulo, sai de perto disso aí que você não vale nada. Eu aconselho sempre, pessoal, vocês querem ler, não, mas eu tenho que ler um jornal, então cancele sua assinatura lá e vá para o Terça Livre, é R$ 9,90, não chega nem R$10 uma assinatura de uma revista digital dessa. Além de ajudar o programa, que é um programa conservador, de direita, vocês vão estar se informando, né? Pegando informações de verdade ali, que eles são realmente bons no que eles fazem, como o Edu falou, um jornalista ali de renome. Né? No momento é o que eu tenho para falar aí, mas eu queria mais também ouvir o Abimael, né? Que é o nosso convidado especial, e a gente tem a honra de estar com ele. Só um momento antes de passar a palavra para o pastor Abimael, eu gostaria que também ele comentasse, né, essa notícia que chegou agora. Celso de Mello envia a PGR pedido de impeachment contra Augusto Heleno. Caberá a Augusto Aras opinar se há indícios de cometimento de crime ou não. Olha, em primeiro lugar, nós estamos vivendo um momento de tensão entre os poderes da República, né?
esses poderes eles são basilares, né? Eles são fundamentais, são vertebrais da nossa República. Lamentavelmente, o que nós temos visto já de algum tempo atrás, mas principalmente agora, quando foi eleito um presidente de linha, né, de linha conservadora, o espírito ideológico fluiu, melhor dizendo, fluiu, né? Ficou mais fervoroso em todos esses agentes públicos, seja no STF, seja no Legislativo, né? E seja também no Executivo, porque nós temos aí a maioria dos governadores que são de linha esquerdista, né? Dizer assim. Então, o que nós temos hoje é uma tensão entre os poderes e que tem como principal instrumento de tensão é a ideologia. Essa ideologia é a ideologia marxista, né? Que é o guarda-chuva das sub-ideologias, que a gente vai chamar, que na verdade é uma só, é o comunismo, mas ele se disfarça, né? Ele tem matizes para as circunstâncias. Você tem o socialismo fabiano, você tem o progressismo agora, né? Então, o marxismo e o comunismo se disfarçam de progressismo, de socialismo. E tem os descarados mesmo, que eu sou comunista mesmo e tal, e pronto, final. Bom, então, o STF ele tem uma linha comunista maoísta, né? Então, ele vai sempre trabalhar como uma espécie de obstáculo à governabilidade do atual presidente, né? Assim como o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? Esses dois aí, o Congresso, que é a Câmara e o Senado, eles estão confiando que o Supremo Tribunal Federal, o STF, vai garantir essa ingovernabilidade, né? Então, isso que você citou agora, esse pedido de impeachment do Celso de Mello contra o general Augusto Heleno, isso é mais uma provocação do STF. O STF está gostando do jogo, né? Está atacando, por quê? Porque, por enquanto, tanto o presidente quanto as Forças Armadas estão ainda apenas elevando o tom, mas ainda não tomaram atitudes para exercer o poder moderador, no caso, que seria das Forças Armadas, como disse o grande, ilustre jurista Ives Gandra, né? Ives Gandra não está, na sua palavra, ele não está defendendo uma intervenção militar. Ele está defendendo uma ação moderadora das Forças Armadas junto àquele poder, àquela instituição de poder que está, como ele mesmo falou, está invadindo competências. E é o que está acontecendo com o STF, como vocês já falaram aí. O STF está invadindo competências do Legislativo. Eu cito aqui, por exemplo, uma competência que foi invadida no Poder Legislativo foi quando o STF legislou, por exemplo, em relação à transfobia, aos crimes de transfobia. Isso aconteceu, se não falha a memória, no ano passado. O STF legislou, ou seja, criou uma lei sem competência, né? E agora o STF entra como invadindo competências do Poder Executivo, como no caso aí da nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, né? Como, por exemplo, quando o STF tirou o presidente das ações de decreto, o poder de decreto do presidente nos estados e municípios, passando para os estados e para os municípios essa autoridade, ou seja, o presidente ficou como apenas uma figura decorativa, e aí, diga-se de passagem, para os nossos amigos que estão nos assistindo, não culpe o presidente pelo que está acontecendo nos municípios e nos estados. Por quê? Porque toda a responsabilidade o STF jogou para cima de governadores e prefeitos, tá? Bem que o presidente quis, fez o seu decreto, mas o STF não permitiu. Então, nós estamos vendo aí
essa ação do STF em criar obstáculos para que o presidente não governe. E aí agora nós estamos vendo tudo isso. O STF gostando do jogo, e nós vimos a publicação do vídeo, né? Publicação do vídeo da reunião ministerial. Nós vimos agora esse atrevimento de Celso de Mello pedindo o celular do presidente, é verdade? Vimos, por exemplo, Celso de Mello convocando os 3 generais que são ministros do presidente para deporem, e ainda acrescentou que deveriam, inclusive, caso resistissem, serem conduzidos sob vara, né, por condução coercitiva, e agora nós estamos vendo aí o ministro Moraes, né, Alexandre de Moraes, fazendo também o seu papel. Eles se revezam, na verdade, né? E se revezam aí nesse trabalho de criar obstáculo à governabilidade do presidente. Por outro lado, a imprensa joga a favor de quem está contra o presidente. Por quê? A imprensa está sem dinheiro, a imprensa não tem verba, e isso para ela é terrível. E para piorar, a maioria dos jornalistas que atuam aí como redatores, editores e também como apresentadores são formados nas universidades cuja grade curricular das universidades é toda marxista. Eu frequentei 3 universidades públicas, né? Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal do Amazonas. Eu sou prova viva disso, né? A grade curricular é toda marxista e os jornalistas, como você tem aí Alexandre Garcia, você tem jornalista como o Nunes lá, dos Pingo nos Is, né? Aqueles 2 jornalistas lá, esses caras fogem à regra. Mas a maioria aí é toda de linha marxista, é toda de linha comunista. Então, ela vai trabalhar para quem está contra o presidente. Vejam só, se me permitem, há um tempo atrás, eu lembro da época em que o Moro estava colocando todo mundo na cadeia. Vou citar aqui, a Rede Globo não dava isso aqui, olha, de espaço para ele. Ele era quase que ignorado, era uma notinha só, entendeu? Então, o juiz Sérgio Moro, na época, as redes sociais exaltavam o trabalho dele. A imprensa tradicional, a grande imprensa, quase nada. Né? O que aconteceu? Quando ele mudou de lado, o que ele é hoje? Hoje ele é o grande astro da televisão. Entrevista no Fantástico, Jornal da Globo, Jornal Nacional, Jornal da Tarde. Ele está de bem com todo mundo agora, a imprensa está de bem com ele. E vai ser assim. Né? Agora, esse grito de independência do presidente hoje, eu espero que seja reverberado e que, principalmente, que o STF entenda. Tá? O STF entenda que o presidente precisa governar. E que também o Congresso, especialmente os senhores Alcolumbre e Rodrigo Maia, também entendam esse basta aí do presidente. Tá? Eu acredito o seguinte, gente, só para terminar essa parte aqui minha, eu acredito o seguinte, nem o presidente e nem as Forças Armadas querem criar qualquer situação mais tensa ainda na República. O que eles estão dando, tanto para o STF quanto para o Legislativo, no caso específico para Alcolumbre e Maia, é a oportunidade de eles repensarem e voltarem atrás nessa atitude translocada. Só está piorando a situação. Tá? Agora, o que a gente está percebendo, e principalmente depois que o jurista, o renomado Ives Gandra, saiu com aquelas considerações sobre o artigo 142, agora todo mundo está na expectativa de que o presidente Jair Messias Bolsonaro, como ele mesmo disse hoje, eu estou com as armas da democracia na mão. O que é a arma da democracia na mão, gente? É o artigo 142, que vai resolver isso. Tá? Há uma clara, evidente, descarada, cínica e maligna intromissão
do poder do STF, do poder judiciário, no poder executivo. Então, vai chegar um momento, se eles não recuarem, vai chegar um momento em que o presidente vai invocar o artigo 142, as Forças Armadas vão ter que fazer o trabalho de moderadora desse negócio e dar um basta. E vai ter que tirar alguém, vai ter que administrar isso aí. Mas está caminhando para isso, infelizmente. Se o que você falou aí confirma, né, essa provocação de Celso de Mello com o general Augusto Heleno, mano, eu não vejo outro horizonte senão a qualquer momento o artigo 142. É claro que nem o presidente e nem os ministros generais vão ficar dizendo, olha, nós vamos para o artigo 142. Não, isso vai acontecer tipo a volta de Jesus, entendeu? Vai ser assim, quando ninguém espera, amanhece o dia e a coisa já está feita. Mas eles não vão ficar falando aos quatro ventos que vão fazer. É como o Eduardo Bolsonaro falou muito bem, né? Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Né? Ele falou isso aí muito bem e o presidente já deixou isso bem claro. Essa entrevista que o Ives Gandra deu e falou sobre a utilização do 142 foi hoje à tarde, né? Que ele deu essa entrevista, hoje à tarde. E ele falou que tem que ser uma intervenção pontual no STF, né? Porque é o que está sendo, que está desbalanceando a democracia no país e está causando... Não tem nada de fechar isso. Não tem nada de fechar. É intervenção pontual, né? Porque do jeito que estão fazendo, eles estão provocando... Eu, por exemplo, eu e vocês são muito conscientes, queremos que feche STF nem Congresso. Não, não é isso. A instituição, ela é sagrada, ela não deve ser mexida. Mas quem está destruindo a instituição são os integrantes dela, né? Os integrantes da instituição. Sim. Aí você vê quando como o Senado não se pronuncia, porque o Senado sentou em cima dos pedidos de impeachment e dos pedidos de CPMI, essa aí, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, lá para o lava-toga, que eu não acredito nesse lava-toga, esse lava-toga é inútil. Nos pedidos de impeachment, então as Forças Armadas vão ter que entrar. A verdade é, o artigo 142 está amadurecido já. Exatamente, é porque no Senado... você vê que tem pessoas que têm rabo preso com o STF, né? Pessoas que estão em processos parados ali dentro. Né? Então, vocês vão ver que o único que poderia agir para fazer o impeachment desse pessoal, não quer fazer, pelos seus motivos lá de dentro. Muita gente presa, amarrada no STF, e o STF tem esse controle. Mas só que existe um ponto, que é o que eu falei, que é diferente do que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela, o presidente Maduro estava contra o povo e junto com o STF. Aqui não. Aqui o presidente está junto com o povo, do lado da nossa Constituição e defendendo, né? Coisa que a própria STF deveria fazer e não faz. Então, o que você vê? Esse ataque, né? Logo depois do Ives Gandra falar sobre o 142, eles não estão com medo de nada, como você falou, eles estão usando, acho que o poder do STF vai blindar eles ali e ninguém vai entrar para fazer nada. É isso que eles estão pensando. É muita coragem o Celso de Mello fazer isso, porque ele está indo embora agora, se não me engano, setembro, né? Outubro. Novembro. Ele vai embora, então o que ele fizer agora, entendeu? Tanto faz como tanto fez, e se sair agora também não faz diferença, né? Ele não está nem preocupado. Ele vai cumprir aquela agenda que que vem provando ser, né, criminosa, né, de destruição da nossa Constituição. Esse ataque agora, eu não sei que horário que saiu, você tem esse horário que saiu esse ataque agora, que é um ataque para mim. Ele fez esse pedido ao PGR? Umas 20 horas mais ou menos, horário de Brasília. Olha só. A palavra do Ives Gandra foi à tarde sobre 142, à tarde. Então, agora, 20 horas, saiu esse pedido de impeachment do general Heleno, né? Então, olha só. PGR. O STF está pedindo o artigo 4.2. O STF está pedindo o artigo 142. Ele está implorando o artigo 142. O artigo 142 é um recurso da democracia. Sim, tá? Sim, está não previsto é autoritarismo. Está não previsto na Constituição. O STF está pedindo. O STF está pedindo 142 para tentar provocar aí, quem sabe, alguma coisa. Mas só vai se dar mal. Veja só quero pontuar uma coisa aqui, para vocês verem como o negócio é ideológico, voltando lá para a questão da ideologia. Olha só, vejam só, até hoje
o celular do advogado ou dos advogados do Adélio está lacrado, ninguém toca. Por quê? Porque se abrir o celular dos caras, vai descobrir que tem gente da esquerda metido nisso. Beleza? Segundo, lembra do Glenn Greenwald, o tal do Vedivaldo lá? O cara invadiu o celular de um monte de procurador, até do juiz do Sérgio Moro na época, divulgou criminosamente os áudios, fizeram um pampeiro sobre aquilo. Pergunta se o Greenwald foi investigado. Não foi. Por que não foi investigado? Porque o STF trancou e botou ele embaixo do braço. Ninguém mexe com o Greenwald. Agora, vejam só, por causa de falácia, por causa de ilações, de fofoca, acontece tudo o que aconteceu ontem. É ideológico, é político e é ideológico. Aí tem um termo que é usado para o STF, que o STF está fazendo e não era para fazer. Ativismo político. Ativismo político e ideológico. É isso que está acontecendo. Perfeito. Pastor Ismael e Constantino, fazendo uma análise política, a gente percebe o seguinte, como nós estamos comentando a respeito da questão do STF, de estar muito... ele colocou as unhas para fora mesmo agora, né? Agora ele realmente... A gente via algumas menções, algumas insinuações do STF em governos anteriores, né? Algumas insinuações no legislativo, no executivo, algumas coisinhas assim que a gente via quase que mostrando as unhas de fato. Agora não, a gente vê que eles partiram para cima porque o governo atual é um governo de direita, um governo conservador, e eles precisam de fato que esse governo saia, e o presidente Bolsonaro saia. A preocupação deles não é com a chapa, né? É claro que eles querem a ideia agora, do fato de Bolsonaro não ter nenhum tipo de mácula no seu currículo político e nem na questão na questão política realmente como cidadão, ele não tem mácula nenhuma. Então eles querem arrumar um meio para cancelarem a questão das eleições de 2018, como bem disse o Alan ontem ele falou isso, o Alan estava fazendo uma denúncia, porque ele descobriu, através de fontes dele, que houve uma reunião, né, na madrugada entre ministros do STF, o presidente do Senado, né, reuniões que foram feitas, que começaram por volta das 10 horas da noite e terminaram às 2 horas da manhã. Essa reunião, ela tratava exatamente desse assunto, na questão de tentar derrubar a chapa Bolsonaro e o general Mourão, né? A ideia deles é derrubar isso. Então, realmente vai ao encontro de tudo, porque logo depois que houve essas missões da Polícia Federal em pegar os telefones celulares, não só dos jornalistas, mas também de vários empresários, porque eles querem jogar... a jogada é o seguinte, acusar, desde a época da campanha, que haviam doações ilegais por parte de empresários na campanha do Bolsonaro. Então, eles querem voltar, querem pegar lá atrás, né? Então, isso faz parte do que o Alan falou ontem. Então, eles querem derrubar lá atrás o Bolsonaro com relação a isso. E aí eles pegam esses celulares, né, que a gente não sabe o que eles vão fazer com esses celulares. E logo em seguida, hoje, a gente vê o próprio presidente do Senado, né, já abrir a votação com relação à questão das fake news. Então, é algo engedrado, é algo que a gente vê que articulado, exatamente, é uma articulação, não é algo ao vento, não é casual, né? Então a gente vê que existe um trabalho feito dos poderes, né, para derrubar Bolsonaro. Mas aí eu quero entrar nesse assunto, pastor. Não sai dele agora, não, que eu quero falar ainda, Edu. Mas eu quero, dentro desse assunto com relação às forças, com relação ao STF.
A gente percebe que o STF Amigos, ele criou muita asa. Rapidamente, só uma palavrinha. Estamos com 55 minutos de live, tá? Só para avisar. Perfeito. Ele criou muita asa e percebe-se, como muito bem disse o pastor, e o próprio Constantino falou, que Bolsonaro e as Forças Armadas não têm intenção nenhuma de intervir, porque senão eles já teriam feito isso. Eles não têm interesse nenhum em intervir. Mas o STF criou muita asa, a gente percebe que eles estão afrontando realmente o poder executivo. Isso dá a entender o quê? Que caso o Bolsonaro não seja derrubado por esses meios agora, as eleições de 2022 correm um sério risco de serem manipuladas nas urnas. Veja só, não aconteceu isso em 2018, porque existia um receio ainda de todos os poderes do sistema, porque as pessoas estavam realmente em torno de Bolsonaro, era algo notório, né? Era algo notório, você saía na rua, você percebia isso. Nós que fomos candidatos, né? A gente via a força da campanha do Bolsonaro nas ruas, na mídia social. Então, isso não aconteceu. Bolsonaro deveria ter ganho no primeiro turno. Isso é o que eu acho. E ele tem prova disso, hein? Ele tem prova disso. Essa é uma carta na manga que ele tem, viu? Ele tem. Exatamente. Então, veja só. Só que aí, se eles não conseguirem derrubar o Bolsonaro agora, as eleições de 2022 correm um sério risco, porque eles colocaram as mangas de fora, as asas cresceram, e vendo que Bolsonaro não vai tomar uma atitude, e nem os militares também vão tomar uma atitude, até porque os militares não podem tomar atitude democraticamente, eles precisam ser, através do presidente Bolsonaro, que é o chefe supremo das Forças Armadas, acioná-lo através do 142. Quando eles forem acionados, eles entram em cena. Se eles entrarem por conta própria, aí quebra-se realmente a questão democrática, né? Aí sim, aí seria uma intervenção militar, que é o que nós não queremos, né? Então, corre o risco, e eu quero deixar isso aí ao vento aqui para vocês comentarem, né? Tá, então... O STF cresceu as asas e nós corremos sérios riscos disso acabar no tapetão. O que eu queria colocar é, sim, eles estão querendo estabilizar o governo, assim como o Abimael falou. Eles investigaram o celular do Adélio? Não, impediram. Mas pediram do presidente? Então, olha o que está acontecendo, né? Hoje, pegaram o celular do Alan. Não vão impedir de ver o celular do Alan? Mas o de assassino que deu uma facada, está lá aprovado no presidente. Não, esse aí vai ficar lacrado lá dentro. Eles estão soltando assassinos, como do jornalista lá do Rio de Janeiro, que foi morto dentro dos pneus, no famoso micro-ondas, né? Como é que é o nome daquele jornalista? Tim Lopes. Tim Lopes. Soltaram o assassino desse cara. Eles estão soltando o bandido, se apoiando na pandemia que está acontecendo, e vão soltando bandido, assassino. Venezuela fez isso lá, soltou os bandidos contra a população. Então, quer dizer... Esse é um procedimento, procedimento característico de revolução comunista. Com certeza, mas eu tenho uma pergunta. Vocês já se perguntaram por que isso de tirar o Bolsonaro? Eu vou dizer uma coisa. O Bolsonaro alinhou o nosso país com os Estados Unidos, a maior potência aí, econômica, do lado da China, sim, que é hoje, né? Mas junto com os Estados Unidos, né? E Japão já fez um êxodo industrial, tirando suas indústrias de dentro da China. Estados Unidos está fazendo a mesma coisa, já começou logo após a sua eleição. Se continuar assim, Bolsonaro alinhado com os Estados Unidos, essa aliança não vai perder, ela vai ficar mais forte. China vai quebrar, não tem mais para onde correr. Então, a intenção dessa galera, vendo que a China vai quebrar, é fazer de tudo para acabar com o governo do Jair Bolsonaro. E eu digo para vocês... há um desespero por parte desse pessoal todo aí. Por quê? Porque, diferentemente do que aconteceu na Argentina, que o Macri, né, perdeu popularidade e terminou o governo dele quase no zero, diferentemente da Argentina, o presidente Bolsonaro ganha força popular. Então, ganha força popular e ele é um militar e tem os militares com ele. Tá? Com certeza. Então, é bem diferente o cenário.
E isso fortalece. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou aqui lacrar. Eu, sinceramente, eu acredito que não vai dar certo esse plano de tirar o presidente do tapetão, porque ele tem uma prova, ele já disse que tem a prova de que as eleições de 2018 ele ganhou no primeiro turno. Isso. Tá? E outra coisa, eu também acredito piamente que, em primeiro lugar, Deus, porque nós estamos... porque Deus está conduzindo a história e as coisas estão acontecendo, ele põe limites, Deus põe limites, e o Bolsonaro está crescendo muito nessa situação, com todo o aparato contrário, ele cresce. E... O Bolsonaro é que nem massa de bolo, né? Quanto você mais bate, mais ele cresce. Não tem mais para onde correr. E é o seguinte, antes de tapetão, antes de TSE, não sei o que, coisa e tal, essa situação vai ser resolvida. E pelo que o companheiro aí falou, por essa notícia aí das 20 horas, eu digo para vocês que o 142 vai cair do galho já. Vai. E outra coisa, com a exposição do presidente hoje pela manhã, não tenha dúvida. Ele não falou aquilo de graça, ele deu o recado. Celso de Mello jogaram, eles estão jogando que nem jogando pôquer, estão pagando para ver, e vão ver. Eles vão ver. Mas olha só, e quando eles forem ver isso aí, a gente vai ser a melhor coisa que vai acontecer para a gente. A gente não vai esperar mais 1, 2, 3 anos aí pela frente para trocar esses ministros que já poderiam ser trocados lá atrás, vão ser trocados. A gente já vai trocar logo. Vai botar pessoas decentes ali dentro, espero que entre pessoas realmente... Era para trocar 3 ministros, né? Agora a gente tem a chance de trocar logo todos. Praticamente, vai trocar quase todo mundo, porque se houver uma abordagem moderadora das Forças Armadas, com a evocação do artigo 142, nenhum vai querer ficar. Entendeu? Nenhum vai querer ficar. Daí vai renovar tudo. Ele vai ser forçado a usar o 142. Simplesmente isso, vai ser forçado. Ele vai ser forçado a usar o 142. Ele ainda não usou o 142 porque ele quer evitar toda e qualquer situação de tensão, ele já provou até mesmo que nas ele políticas internacionais. É o único cara que está cumprindo a Constituição, já está provando isso aí. É o único que está cumprindo a Constituição e está fazendo de tudo para não ter que tomar alguma atitude dessa. Entendeu? Bolsonaro entrou para governar. Ele não entrou com a ideia que a esquerda tinha, que, é claro, tudo era da boca para fora. A própria esquerda sabia que, pelos longos anos de Bolsonaro como legislador, ele é um cara honesto. Não existe por parte... Nós estamos há 500 dias sem roubo no Brasil. Exatamente, ele é um cara honesto. Gente. E essa situação... E não é só isso, não, Abimael, não é só isso, não. Se realmente acontecer dessa pontualização do 142 entrar lá dentro, cara, a gente vai botar gente direito lá dentro, ele tem condições de trazer de volta prisão em segunda instância, colocar o Lula na cadeia, que é um agitador que está solto, o Disseu, outro agitador que está solto, voltar todo mundo para dentro da cadeia e cair em cima do Foro de São Paulo, que é o órgão que está trabalhando junto com traficantes para poder quebrar a nossa democracia, como fizeram na Argentina. A China está lá dentro da Argentina. Vou falar como pastor, de forma espiritual. Eu tenho orado todo dia para Deus colocar ordem nesse país. Exatamente. E Deus, se Ele quiser, Ele vai colocar usando os instrumentos institucionais. Exatamente. E também o povo, porque o povo é um instrumento institucional. Está lá na instituição. Todo o poder emana do povo. Emana do povo. Então, a mão de Deus está agindo. E, por último, aqui, só para pontuar, diz o seguinte: Bolsonaro hoje é o grande obstáculo da esquerda, né, para tomar poder. Exatamente. É o grande obstáculo que impede a gente ser um país comunista. Porque os outros poderes estão todos aparelhados pela esquerda por causa dos governos anteriores. Na realidade, o Brasil é um país comunista, é um país socialista, né? O Brasil é um país socialista, com um presidente liberal. Conservador. Ele é de fato, né? Não de direito, mas é de fato. Né? Exatamente. Porque a gente vê que as instituições todas são socialistas, a maioria dos congressistas ou são esquerdistas ou são ladrões, né? Na sua maioria. O judiciário é em maioria esquerdista, o legislativo é tal de centro-esquerda ou esquerda, ou como você disse, o relator,
E a mídia, o jornalismo brasileiro é majoritariamente esquerdista. Então, é todo um aparato ideológico, político-ideológico contra a governabilidade do presidente. Com certeza, não tem nem dúvida disso aí. Não pode correr. Mas Deus está à frente, Deus está sustentando isso aí. Conforme a palavra do próprio governador na sua campanha, Deus acima de todos, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus está conduzindo a história, viu, gente? Exatamente. E o Bolsonaro tomou aquela facada, aquilo ali teve intervenção, teve a mão de Deus, sim. Certo? Milagre. Isso aí já diz tudo. Não teria condições dele ser sobrevivido ali se não fosse uma intervenção divina. Não teria. Então, ele tem uma missão, uma proposta maior que ele e maior que todos nós. A gente vai ser vitorioso. E olha, eu digo outra coisa. O Trump nos Estados Unidos, a América, está se libertando mesmo disso aí. Por mais que seja demorado esse processo, Trump, antes de entrar na Casa Branca, ele foi na igreja lá na frente, em Washington, ele foi lá pedir a bênção antes de assumir a posse como presidente dos Estados Unidos. Para você ver que realmente tem uma coisa gigante acontecendo aqui na América, que vai voltar a ser punido com os americanos, né? E a gente vai conseguir tirar essa esquerda comunista, esse socialista, tudo daqui. O ataque é gigantesco, a China está tentando dominar o mundo inteiro, entendeu? Mas a gente tem que bater de frente, divulgar, falar para o povão, olha só, a Band já foi comprada, a parte dela pela China, não sei se foi 100%, mas a China já está no controle. Gente, a Globo, ela está sem dinheiro e o governo não vai dar um centavo para ela. Ela vai se socorrer com a China também. A gente tem que colocar a proposta de que a China não pode continuar comprando as nossas emissoras de comunicação. É porque é através daí que eles vão continuar a lavagem cerebral da nação toda. Né? Como eu falei, a televisão tem um alcance gigante, mais de 92% da população tem televisão dentro de casa. A internet tem alcance? Sim. Todo mundo tem um celularzinho? Sim. Mas, normalmente, nem todo mundo vê o conteúdo que preste, vê bobagem, entendeu? E perde muito tempo. Então, é isso que esse canal aqui, o Abimael, ele tenta fazer, trazer os canais onde você pode assistir notícia de verdade, informação de verdade, né? E não essas manipulações, Big Brother Brasil. Esse negócio de Big Brother Brasil só serviu para trazer Jean Willis para dentro da política, essas pessoas que não agregam nada, muito pelo contrário, só destroem, entendeu? E esse aí é o papel da Globo que a gente tem que destruir. O pessoal fala Globo lixo, é exatamente o que ela é, uma Globo é lixo. Eu estava lendo ontem à noite um livro do Flávio Gordon, Corrupção da Inteligência, um livro excelente para ler. E me chamou a atenção um trecho do Flávio Gordon, que ele diz o seguinte: os amantes da crueldade autoritária estarão sempre em nosso meio. E aí eu acrescento o seguinte: resta-nos mantê-los neutralizados. Sim. Resta-nos mantê-los neutralizados. E a gente vai neutralizar essas forças, esses amantes do autoritarismo cruel ou da crueldade autoritária, com a nossa participação efetiva como cidadão. Exatamente. Certo? Formadores de opiniões. Os formadores de opinião. Despertando as mentes, fazendo um trabalho sério, direito. Isso. Exatamente. E a gente vai, assim, abrir as mentes das pessoas. A missão do Bolsonaro, a nossa missão de direita aqui, ela é muito mais complicada do que os americanos, né? O Constantino comentou aí que os americanos têm de volta um presidente conservador, que é o Trump, teve por 2 mandatos consecutivos aí o Obama, né? Que é um esquerdista e que fez um mal tremendo, né? Fez um mal tremendo, exatamente, fez um mal tremendo aí para os Estados Unidos e para o mundo inteiro, porque os Estados Unidos acaba sendo um influenciador mundial, né, global. Sim. Então, mas graças a Deus, nós temos nos Estados Unidos um presidente que foi eleito, um presidente conservador, que tem Deus, né, de direita, mas a missão nossa aqui, do Bolsonaro, é muito mais complicada do que o americano. Porque o americano, como o brasileiro, nesse ponto aí nós somos iguais, o povo brasileiro é conservador, 80% dos brasileiros, assim, indiscutivelmente, são conservadores, são de direita, por natureza, pelo DNA deles, nós somos conservadores, o americano também. Agora, o americano é o seguinte, eles têm uma facilidade porque eles são basicamente 2 partidos, né, que têm uma diferença ideológica, mas se você for ver, no fundo, os 2 partidos eles têm um viés
digamos assim, não viés, mas o início deles todos são conservadores. Eles são conservadores, né? Mas é claro que... Edu, sobre conservador, tem muita gente que pensa, que pensa meio estranho sobre. Quero só fazer uma ligeira observação. Ser conservador não significa necessariamente frequentar uma igreja, ser um convertido, cristão convertido, frequentador de igreja. Ser conservador é toda aquela pessoa que é alinhada com aqueles princípios morais da cultura judaico-cristã, tá? Que é completamente oposto aos princípios comunistas, aos princípios marxistas. Entendeu? A moral marxista, ela não é a mesma moral cristã, judaico-cristã. Então, nós somos a favor da família, nós somos a favor da propriedade privada, do direito da liberdade, somos da liberdade de pensamento, de expressão. O cristianismo, ele dá liberdade às pessoas. Uma sociedade cristã dá liberdade às pessoas até para não crer em Deus, por exemplo. O próprio Deus é assim. Deus nos dá liberdade para nós até odiarmos Ele. Exatamente. Entendeu? Esse é o procedimento. Então, nós somos conservadores por isso. Agora, claro, existem os conservadores que são cristãos engajados, são frequentadores de igreja, são, vamos dizer assim, convertidos, né? E professam uma fé, que é o meu caso, né? E a gente se alinha politicamente, né? Com aqueles princípios que estão mais próximos de nós. Claro. Você era para estar na discussão que a gente teve na semana passada com a cristofobia no século XXI. Você perdeu, ó. A gente trouxe aqui o autor do livro, né, o Daniel, né? Bateu um papo com a gente gigantesco aqui, foi maravilhoso. Legal. Poderia ter levado essa conversa mais adiante, mas é justamente isso. Católico apostólico romano, né, Constantino? Claro. Essa perseguição dos cristãos aí no mundo todo, o combate ao comunismo é para impedir exatamente isso. Na China estão derrubando igrejas, estão fazendo tudo, né? Entrando dentro as pessoas que ali não somos, eles matam na hora. E a gente não pode permitir que esse país entre aqui para começar a ditar regras, né? Você viu quando o Eduardo Bolsonaro atacou o embaixador da China, né? Atacou, nem foi o embaixador da China, falou sobre a China, que era culpada da propagação do vírus, o ataque que o embaixador da China fez no Bolsonaro. Fez uma constatação, né? Estava em casa, né? Pensando que estava em casa, e fez uma constatação, exatamente, o Eduardo fez uma constatação. E o cara se sentindo assim, não, estou em casa, pensou que estava na China, já estava se sentindo na China. E é isso que a gente tem que impedir, e tinha partidos de esquerda, inclusive o presidente da Câmara, ele foi lá e se solidarizar com o embaixador da China. Olha o absurdo, né? Então, que a gente está vivendo. Então, é isso que tem que fazer chegar em quem votou nesses caras, para saber que nunca mais deve jogar fora um voto desse aí, para votar nesse pessoal de esquerda que defende esses absurdos. Eu queria fazer mais 2 recomendações de leitura aí para o pessoal que está nos assistindo sobre conservadorismo. O primeiro é o seguinte: Como Ser um Conservador, de Roger Scruton. Como ser um conservador. Roger Scruton, ele ensina sobre o conservadorismo. E um outro livro muito interessante para o pessoal pegar aí a linha conservadora é o livro do Ben Shapiro, O Lado Certo da História. Muito interessante para quem quiser ler, está aí a dica de leitura, beleza? Exatamente. São livros que realmente as pessoas precisam tomar conhecimento, até mais para se esclarecer mesmo, né? sobre os fatos. Eu participo do grupo aqui do Movimento Conservador do Brasil, e hoje também tem uma série de livros que foi indicado aqui, e um desses aí foi do Roger Scruton, foi um dos livros. Isso. Realmente é um livro excelente, né? E que a gente realmente tem que... Aqui, ó, conservadorismo, né? Um convite à grande tradição, Roger Scruton. Exatamente Roger esse livro. Entendeu? Foi um dos indicados aqui. Grande Roger. Então, vale a pena ler mesmo. Estamos caminhando para o final da live, não é isso, meu amigo Ed Estranhos? Hoje ele está com a bandana aí, está parecendo um sushi man. Estava um pouco aí meio que baleado aí da sua asma, né? Mas está recuperando, graças a Deus. Mas estou muito orgulhoso, muito feliz da sua participação, pastor Abimael Canto Melo. Eu também, Edu. Mostrando aí realmente um direitista conservador, que não é de se esperar nada diferente vindo de um pastor. Não. Estamos com Mas estou muito orgulhoso do seu conhecimento. Todo pastor tem que ser conservador, cara. Eu sou conservador nessa linha aí, né? E sou conservador na minha fé. Sou conservador
da Bíblia e da teologia Abimael, ortodoxa. Você é convertido 2 vezes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Dizem que o cara que defende o comunismo, o pastor, o padre que defender o comunismo, ele tem que ser excomungado. Como é que é essa história aí? Conta aí para gente. É complicado, irmão, ser comunista ou ser socialista e ser cristão, né? Então, dizem que incoerente. Eu excomungado, não é isso? É algo que não bate, não, cara. É como água e óleo, né? Os princípios são incongruentes, companheiro. O socialismo, o comunismo, o marxismo defende o quê? Defende aborto, defende ideologia de gênero. A questão de ideologia de gênero. Pelo menos o nosso aqui, né? Pelo menos o nosso, né, pastor? A esquerda brasileira, ela defende ideologia de gênero. Desconstrói a família. É só você ler os princípios que são escritos pelo Antônio Gramsci, que é a cartilha de Antônio Gramsci que influencia aqui a ideologia no Brasil, a ideologia marxista no Brasil. É desconstrução das instituições da cultura e civilização judaico-cristã. Família, educação, sexualidade, religião, tudo. Justamente o que o socialismo ataca mesmo aqui no Brasil. Pô. É o Saul Alinsky nos Estados Unidos, é o Antônio Gramsci aqui na América Latina, e tudo isso tendo como grande influência a escola de Frankfurt. Né? Isso, e assim, mano, a desgraça no Brasil, no mundo, tá aí, o resultado do marxismo no mundo. É só olhar e você vai ver o rastro de destruição, de degradação moral, e nós não podemos compactuar com isso. Quem é cristão, quem é conservador, não pode, cara, não tem como, não há congruência nisso aí. Com certeza. Perfeitamente. Estamos nas suas mãos, Ed Estranhos. Pois é, então, estamos com 1h17 de live. Vocês gostariam de deixar as suas considerações finais? Tem alguma pergunta aí de alguém que está assistindo a gente, pro Abimael, para a gente, alguma coisa? Tem alguma pergunta ou não teve pergunta essa noite? Teve mais reações, mais boa noites, mais concordâncias, mas nenhuma pergunta em si, até o momento. Tá certo. As pessoas já estão ligadas, já estão alinhadas com o pensamento. Não vão entrar aqui de graça. Eu me despeço aqui. Estamos na bolha. Exatamente. Eu me despeço aqui do Abimael, dizendo novamente que foi uma satisfação, um prazer imenso em conhecê-lo. É sempre bom ter aqui com a gente homens conservadores, homens de direita, né? Homens que defendem simplesmente a verdade. Né? Não precisa muita coisa, não, mas se ele tem como objetivo na sua vida a verdade acima de tudo, eu acho que isso aí já é uma grande característica do ser humano, né? As verdades, às vezes, é um pouquinho dura, mas ela é boa, ela deve ser dita, né? E a gente tem que correr atrás, porque hoje, nesse mundo de fake news, como eu disse logo no início da entrevista, a gente tem que buscar essa verdade cada vez mais, né? Porque é muita gente querendo enganar mais gente ainda, entendeu? A gente tem que ser a barreira contra essas fake news, essas mentiras, né? Com certeza. Não a barreira que eu estou dizendo que está tendo lá no Congresso, que a gente sabe que a intenção é outra, é calar a gente, né? Mas eu estou falando sobre enganar o povo mesmo mais humilde lá embaixo, que acaba se enganando, pensando que o político, esse cara é muito bom, não. A gente tem que saber quem é o cara que realmente está do lado da população. E é isso aí que é nosso trabalho aqui no dia a dia, Abimael. Esse aí é o nosso trabalho. E eu quero também me despedir aqui, deixar a palavra final aí para o nosso convidado especial. Eu quero agradecer a participação. Estou muito feliz de fazer essa ponte entre pessoas que eu gosto, né? Pastor Abimael, Constantino, Ed, são pessoas que comungam de pensamentos, né? Dos mesmos pensamentos. E eu fazendo essa ponte fico muito satisfeito, fico muito feliz, né? E também muito orgulhoso da sua participação aqui, saber comungamos da mesma fé e que você é uma pessoa muito preparada, né? Que isso é que eu fiz questão de trazê-lo aqui para o Direito de Rondônia para trazer as suas considerações aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. A minha consideração final é o seguinte, gente, nós temos que ser ardorosos defensores da liberdade. A liberdade é um bem, é um atributo divino, em primeiro lugar, do caráter, da natureza de Deus. Deus é livre e é responsável, né? E ele não brinca de ser livre. E nós fomos criados em imagem e semelhança dele. E um dos presentes que ele nos deu foi a liberdade. Nós temos tanta liberdade que temos até liberdade para não crer nele. E ele não nos persegue.
e ele não fica nos ameaçando. É claro que tem uma prestação de conta no final, mas enquanto estamos aqui nessa existência, nós temos a liberdade. E eu digo assim, nós precisamos lutar pela liberdade, não podemos entregar fácil para ninguém a nossa liberdade. A Igreja de Cristo, ela enfrentou perseguição, cerceamento de sua liberdade de culto desde que ela começou, lá no primeiro século já, né? Dos três primeiros séculos da Igreja, ela sempre enfrentou grande perseguição, cerceamento, restrição de sua liberdade, perseguição de morte. Você não vai ver nunca, nos relatos da história da Igreja, os cristãos capitulando diante do Império Romano, se entregando facilmente. Não, eles fugiam, eles conspiravam contra esse levante de perseguição. Morriam, claro, né? Morriam, eram presos, mas não se entregavam, não. Então, nós não podemos nos entregar, nós não vamos abrir mão desse precioso bem que Deus nos deu. E, infelizmente, o marxismo, né, que é pai do comunismo, do socialismo, do progressismo, ele é inimigo de liberdade. Tá? Então, tudo que puder fazer, eles vão fazer para tirar nossa liberdade de expressão, de pensamento, de opinião, e vão tentar nos colocar no cercadinho, como estão tentando fazer já o experimento de engenharia social nessa pandemia, né? Exatamente. Mas nós vamos lutar. Vamos escalar. E o Evangelho de Cristo liberta mais ainda. Isso. Porque nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça e liberdade. Então, o treino é aqui. Perfeito. A gente treina aqui. É isso aí mesmo. Perfeito. Obrigado, pastor, pela sua participação. Obrigado, Abimael. Seja convidado quando quiser. Obrigado, foi uma honra. Quando quiser vir de novo, pode falar com o Edu aí. A gente está de portas abertas aqui para você. Quiser falar de algum assunto que você acha de relevância que você queira divulgar aqui para o estado de Rondônia. O pessoal aqui, a maioria, 80% é católicos, né? São cristãos. Então, você pode... Não, eu queria falar alguma coisa aí para o estado de Rondônia. Pode vir, você é um homem de direita, de conservador. O que você vier falar para aqui só vai agregar. Tá bom? Desejo sucesso para vocês, que Deus abençoe vocês. Obrigado. E que se levante um exército de conservadores, de gente séria, de direita, aí no estado de Rondônia, para melhorar, para dar um up na nossa sociedade. Se Deus quiser. Amém. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Abraço, querido. Abraço. Muito obrigado, então, pela presença de todos aqui na live especial da Direita de Rondônia, falando sobre política nacional na atualidade. E terminamos aqui com a palavra do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de que Deus ilumine a mente das pessoas que estão no STF, das pessoas que estão no Senado, nas pessoas que estão na Câmara dos Deputados, e também que Deus ilumine a mente de todo o povo brasileiro. Acho que esse ponto foi o grande ponto da fala do presidente da República, que passou batido por alguns, mas que talvez seja o ponto mais importante. Colocar Deus realmente acima de tudo, acima de todas as decisões. Então, gostaria de dar uma boa noite a todos aí, já são... Boa noite, Ed. Valeu, obrigado. Como sempre, a nossa live cada dia mais melhorando, tá? Obrigado. Fechando aqui então.